Olá, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor a todos os que estão desse lado. Seja muito bem-vindo a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Batista de Águeda, na versão em casa. Tudo preparado para um tempo de estudo e meditação na Palavra de Deus? Tem consigo a sua Bíblia? Procura um local longe de todas as distrações e agora tire um tempo para se concentrar na Palavra de Deus. Seguimos para mais uma lição da série de estudos baseados na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, com o desejo que o estudo desta carta seja um instrumento para que conheçamos melhor a Cristo, o amemos com um amor mais verdadeiro e o sigamos com maior empenho. Convido-o agora a tirar um tempo para orar. Fale com o nosso Deus. Agradeça-lhe pela sua palavra, pela oportunidade de a estudarmos juntos, mesmo que virtualmente. E peça que o Senhor o oriente no estudo da sua palavra e que através dela fale ao seu coração. A lição de hoje tem como tema Cuidar dos Outros e está baseada no capítulo 5. Mas antes de iniciarmos o estudo, proponho que pause o vídeo e leia todo o capítulo 5 da primeira carta a Timóteo, pois assim ficará mais preparado para acompanhar o estudo e meditação de hoje. Até já! Lembre-se que, na lição anterior, o apóstolo Paulo, depois de exortar Timóteo a ter cuidado de si mesmo e da doutrina e de o incentivar a liderar com coragem e através do seu próprio exemplo, ele agora o orienta a lidar de forma sábia com as diferentes pessoas e grupos dentro da igreja. Timóteo é instruído a agir de forma criteriosa com os diferentes membros da comunidade. Assim, no versículo 1, vemos que o apóstolo Paulo orienta Timóteo para não repreender. Em algumas traduções, podemos encontrar mesmo não repreender asperamente. A palavra grega traduzida por repreender só é usada aqui no Novo Testamento e significa literalmente bater em alguém com palavras, isto é, de maneira violenta, agressiva, com um tom de punição. Tipo ralhar. Mas, em vez disso, o apóstolo Paulo instrui que Timóteo deveria exortar, que significa colocar-se ao lado de alguém para ajudá-lo, instruir, encorajar, confortar e fortalecer. Vemos ainda que a exortação a um idoso ou a um jovem deveria ser feita com todo o respeito, como se fossem membros da família. Já no versículo 2 vemos que a instrução de exortar aplica-se também no relacionamento com os membros femininos da igreja. Timóteo deveria tratar as mulheres idosas com o respeito, dignidade e a sensibilidade como trataria a sua mãe. Além disso, devia relacionar-se com as moças não só com respeito, mas também com toda a pureza. Aqui é recomendado manter um distanciamento sadio e evitar motivações impuras no seu coração e no seu pensamento. Note que estes versículos revelam que qualquer pessoa, de qualquer idade, está sujeita a cair no erro, a afastar-se do caminho correto e da verdade, e que, mesmo longevidade a muita idade, não protege contra o erro, contra o pecado. Ou seja, também as pessoas com mais idade estão sujeitas a tropeçar em algo que não pode ser relevado e necessita de exortação por parte do pastor. No entanto, um pastor eficaz deve manter sempre o equilíbrio entre a coragem proveniente da autoridade que Deus lhe deu e o respeito genuíno por aqueles que lidera. Devemos entender que exortar é uma das funções do pastor, faz parte do ministério que Deus lhe confiou. E nós devemos estar prontos a deixar-nos pastorear, a sermos corrigidos pelo pastor, que até possa ser mais jovem, porque a questão aqui não é a idade, aqui é uma questão de verdade. Devemos submeter-nos, ver o pastor como um instrumento de Deus para as nossas vidas. Talvez para os irmãos com mais idade, por vezes pode ser difícil receber a exortação de alguém, especialmente se o pastor for mais novo. Mas, meu irmão, minha irmã, não deixe que a arrogância e o orgulho do seu coração fechar os seus olhos para a verdade que o pastor quer trazer para a sua vida. E procure não ver o instrumento, mas o que está por trás, Deus querendo falar ao seu coração. Pense que esta tarefa não é fácil, mas o pastor, obediente à palavra, precisa fazê-la para que a igreja ande em santidade. Nos próximos versículos, o apóstolo Paulo dá orientações a Timóteo de como a igreja deveria gerir a assistência às viúvas. No entanto, estes versículos compreendem-se melhor quando lembramos que em muitos outros textos bíblicos, Deus revela a sua preocupação especial pelos membros da família mais vulneráveis, particularmente as viúvas e os órfãos. A atenção do movimento cristão para as necessidades das viúvas era notório nos primeiros tempos da Igreja, como podemos ver em Atos 6, em que os apóstolos separaram 7 homens para desempenhar a função de ajuda às viúvas em Jerusalém. A Igreja de Éfeso provavelmente teria um grande número de viúvas,
E também ali deve ter havido dissensões crescentes entre a congregação sobre como lhes fornecer o melhor. Paulo deu à Igreja alguns princípios de orientação para usarem neste contexto. Assim, o que está pressuposto nos princípios é que a Igreja continuaria a abraçar a responsabilidade de honrar as viúvas. A palavra honrar significa atribuir valor, reverenciar, apoiar. Provavelmente este apoio era de natureza financeira, mas também podia incluir provisões diárias em comida, roupas, abrigo e cuidados pessoais durante as doenças. O primeiro princípio que o apóstolo Paulo apresentou foi a identificação das mulheres que eram verdadeiramente viúvas. Parece um pouco estranho, pois uma mulher ou tinha marido vivo ou não. No entanto, em termos do ministério da Igreja, o apoio necessitava de se concentrar verdadeiramente nas viúvas necessitadas, que não tinham outro meio de ajuda. Pois, como vemos no versículo 4, a responsabilidade pelo apoio pertencia primeiramente aos filhos ou netos da pessoa viúva. E de seguida o apóstolo Paulo dá 3 razões para esta perspectiva. Primeiro, ao fazerem isso, as gerações mais novas aprendiam a exercer a piedade para com a própria família. É o seu dever e um meio de colocar a sua fé em prática. Segundo, providenciar apoio era uma forma de os filhos recompensarem seus pais. Era uma maneira de demonstrar gratidão pelo inestimável investimento de amor, de tempo e de recursos da sua mãe e avó em favor deles. Por último, cuidar da sua mãe ou avó que era viúva era agradável diante de Deus. A demonstração de cuidado aos pais e avós traz glória a Deus, conforto à família e edificação à Igreja. Lembre-se que ao fazerem isto, estariam a aplicar fielmente o 5º mandamento e o ensino de Jesus, que podemos encontrar em Mateus 15, nos versículos 4 a 6, que nos lembra que devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. Portanto, de acordo com o versículo 5, as viúvas genuínas eram aquelas que estavam desamparadas, sem família de quem depender e sem qualquer tipo de apoio. No entanto, outro aspecto a considerar pela Igreja era a demonstração de fé e de piedade da pessoa em causa. Uma viúva verdadeiramente cristã continuava a esperar em Deus. Era uma mulher de oração, expressando a sua devoção e dependência do Senhor. Por contraste, no versículo 6, o apóstolo Paulo ensinou que uma viúva que vive entregue aos prazeres, que leva uma vida mundana, imoral e ímpia, mesmo que viva fisicamente, está morta no sentido espiritual. Assim, as viúvas assistidas pela Igreja deveriam ser irrepreensíveis, ou seja, de modo que ninguém poderia acusá-las de má conduta. No versículo 8 podemos ler: Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Aqui o apóstolo Paulo reforça mais uma vez os altos padrões pelos quais a família cristã se deve pautar no cuidado de uns pelos outros. A fé cristã não é apenas uma questão intelectual e filosófica, mas tem a ver com relacionamentos e prática. Crer é mais do que algo intelectual e filosófico, é prático e ativo. O amor deve ser a marca de todos os discípulos de Cristo. Relembro as palavras de Jesus registadas em João, no capítulo 13, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Assim, uma pessoa que confesse que tem um relacionamento com Deus através da fé em Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo se recusa a cuidar de um membro da família, isso é uma contradição, uma negação do verdadeiro cristianismo. Assim negam com as suas obras o que professam com a sua boca. Desamparar os membros da família é negar a fé e ser pior do que incrédulos, porque eles não professam a fé em Cristo e por isso não se espera deles esse compromisso moral. Ainda no versículo 16, o apóstolo Paulo volta a reforçar que cada família deve sentir-se responsável pelos seus parentes. Aqui o apóstolo fala diretamente a mulheres crentes para serem solidárias e cuidadosas com as suas viúvas e socorrê-las para não sobrecarregar a igreja. Quer demonstrar seu amor por alguém? Então cuide dessa pessoa. Cuidar é prover as necessidades, ajudar a enfrentar as dificuldades, ter compaixão e misericórdia. Em resumo, cuidar é ser aquilo que o outro precisa. Proponho que tire um tempo para refletir. Pense se tem cuidado bem da sua família, especialmente dos que têm passado algum tipo de necessidade. Pense de que forma durante a próxima semana pode mostrar ativamente o apoio e amparo aos seus familiares. Pause o vídeo e tire algum tempo para refletir nestas questões.
Nos versículos seguintes, o apóstolo Paulo continua este assunto e apresenta certos critérios para selecionar os que precisavam de ser ajudados pela Igreja. O primeiro princípio diz respeito à idade. As viúvas a serem apoiadas pela Igreja deviam ter pelo menos 60 anos. Note que este limite de idade era uma expressão genérica que reflete a perspectiva cultural da época para a idade em que um segundo casamento seria improvável e também estariam impossibilitadas de prover o seu próprio sustento devido às dificuldades físicas próprias da idade avançada. Podemos verificar dos versículos seguintes que a conduta das viúvas também deveria ser avaliada para a sua inscrição como beneficiárias das ofertas dos irmãos generosos. Na verdade, elas deveriam ser recomendadas pelo testemunho de boas obras, criação de filhos, exercício de hospitalidade, humildade, benignidade e se viveu na prática zelosa de toda a boa obra. Paulo aconselha Timóteo a não listar viúvas mais novas, ainda jovens, mas orientá-las a se casarem novamente para criarem filhos e serem boas donas de casa. As viúvas mais jovens, ainda ativas e cheias de energia, provavelmente teriam muito tempo livre e, ao serem totalmente apoiadas pela Igreja, podia suceder que isso fosse um incentivo para que elas vivessem de forma ociosa, sem nada para fazer, para falarem do que não deviam e ainda se desviarem e deixarem o seu compromisso com a fé. O apóstolo Paulo queria que a Igreja procedesse de forma correta na administração de seus bens. Mas que lições podemos extrair destes versículos para os dias atuais? Primeiro, podemos concluir que a Igreja não pode negligenciar a assistência aos irmãos na fé quando estes estão necessitados, mas, no entanto, não deve assumir o papel da família quando esta pode socorrê-los. Vemos ainda que a ajuda da Igreja deve ser criteriosa. Deve ser direcionada para aqueles que são realmente necessitados e tanto a condição material, a necessidade, como a condição espiritual, a piedade, de cada caso devem ser observadas e analisadas. Sempre que estes critérios forem observados, erros serão evitados, a Igreja será preservada e o nome de Deus estará protegido da desonra. Nos versículos seguintes, de 17 a 22, o apóstolo Paulo passa a falar sobre os presbíteros, ou pastores, ou ainda bispos, que, como vimos na lição 4, representam a mesma função na Igreja. Do mesmo modo que havia feito com relação às viúvas, o apóstolo Paulo agora dirige-se às questões da honra adequada e devida aos pastores e a maneira de lidar com os que viviam em pecado. No versículo 17, o apóstolo Paulo orienta Timóteo no sentido de que os presbíteros ou pastores encarregados de responsabilidades administrativas, pregação e ensino também deveriam ser assistidos pela Igreja financeiramente. O seu serviço e dedicação exclusiva ao ministério devem ser compreendidos como dignos de justa remuneração. Nos versículos seguintes, vemos que, sendo o pastor líder da Casa de Deus, sua reputação deve ser preservada e nenhuma denúncia lhe deve cair, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Aqui devemos lembrar que a Igreja de Éfeso, que Timóteo liderava na altura em que recebeu esta carta do apóstolo Paulo, enfrentava problemas a nível da liderança, pois, como vimos na lição 2, alguns falsos mestres estavam infiltrados na liderança da Igreja e procuravam ensinar outra doutrina. Assim, quanto aos transgressores declarados que viviam em pecado, é-nos dito que a repreensão pública devia ser feita para que também os demais temam, ou seja, para exemplo e lição para todos. Timóteo devia ser imparcial e sábio. Suas mãos jamais deveriam investir em alguém cuja conduta não fosse claramente ilibada. Mais uma vez, o apóstolo Paulo reforça aqui o grande cuidado a ter na eleição e seleção da liderança da Igreja. Finalmente, no versículo 23, o apóstolo Paulo demonstra pelo seu filho na fé o seu cuidado em relação à sua saúde, recomendando que ele não beba somente a água de Éfeso, mas que tomasse um pouco de vinho. Note que no mundo antigo a água com frequência estava contaminada e o vinho, por causa da fermentação, agia como desinfetante, protegendo assim a saúde dos efeitos prejudiciais da água impura. Assim, por motivos terapêuticos, o apóstolo Paulo recomenda um pouco de vinho. Um pouco, pois, como vimos na lição 4, um dos requisitos que o apóstolo Paulo mencionou para a qualificação dos presbíteros é que não deviam ser dados ao vinho, que significa moderação no consumo de vinho ou qualquer outra bebida alcoólica. Note que, perante os problemas de saúde que afligiam Timóteo, o apóstolo Paulo recomenda um tratamento. Mas, ao mesmo tempo, podemos perguntar:
Mas por que o apóstolo Paulo não curou Timóteo? Sabemos que, conforme registado em várias passagens do livro de Atos, o apóstolo Paulo curou muitas pessoas enfermas. Por que não curou Timóteo? Por que lhe recomendou um remédio? Certamente, se Paulo pudesse curar quem ele quisesse, no momento que quisesse e quando desejasse, então ele com certeza teria curado Timóteo, seu fiel companheiro e filho na fé. Mas a cura é de Deus e segundo a sua vontade. Em sua soberania, Deus tanto promove curas quanto permite enfermidades, dentro dos seus propósitos para cada um. Lembremos-nos que Deus pode usar também a medicina para tratar as nossas enfermidades. Sabemos que infelizmente hoje há muita exploração comercial e espiritual em torno das curas, mas a nossa salvação não depende de curas e milagres, porque o maior sacrifício já foi feito, a maior graça já foi obtida. Em nome de Jesus, nós temos aquilo que há de melhor, a nossa salvação e a promessa da vida eterna. Pense nisto. Gostaria de terminar com as palavras do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, dos versículos 14 a 18. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Que Deus nos abençoe. A próxima lição terá como tema buscar o proveito espiritual e o texto base será o capítulo 6. Iremos refletir sobre porque é que eu devo buscar mais o proveito espiritual do que o material. Obrigada por ter assistido até ao fim. Que o nosso Deus o abençoe e lhe conceda uma boa semana. Até para a semana.